Tá? Então, como eu estava falando há pouco, né, a gente falou um pouquinho sobre a pureza semana passada, e hoje a gente vai falar um pouco sobre santosha, que é o contentamento. Tá? Que é o contentamento, como eu falei há pouco, né, no sentido diferente do contentamento que a gente falou sobre o brahmacharya. Tá? Porque brahmacharya é o contentamento de conter as qualidades boas, as coisas boas que estão acontecendo, que estão reverberando, né, de nós, em nós. Tá? Então é o contentamento do conter. Tá? É diferente do contentamento, né, que a gente que propõe santosha, né, que é o contentamento do você se autorrealizar, de você realmente você ter orgulho, você ter o prazer de ser quem você é. Né? Então a gente trouxe um textinho aqui que fala sobre santosha. Tá? Quem é que vai ler para nós? Acho que vai sobrar para Simone, porque a Silvia está sem aula, então pode ser você. Uma voz diferente. Como é que está aí? A luz está ok? Tá bom. Então tá bom. Fala santosha. Isso. Santosha. O contentamento é algo que deve ser cultivado. Uma mente que não está satisfeita não consegue concentrar-se. O yogi não sente falta de nada, então ele é naturalmente satisfeito. O contentamento dá felicidade absoluta ao yogi. Um homem satisfeito é completo, tem amor a Deus e cumpre seus deveres. Ele obtém a graça, pois conhece a verdade e a felicidade. Contentamento e tranquilidade são estados da mente. Diferenças surgem entre os homens devido à raça, credo, riqueza e aprendizado, gerando discórdias e fazendo aparecer conflitos inconscientes, que distraem e causam perplexidade. Dessa maneira, a mente não pode ficar concentrada e sua paz é roubada. Tendo contentamento e tranquilidade, a chama do espírito não se apaga no vento dos desejos. A praticante sadhaka, ou praticante sadhaka, não busca a paz vazia da morte, mas a paz que tem razões firmemente estabelecidas em Deus. Lê só. Vou ler embaixo. Né? Conquistando o contentamento, existe um excelente alcance da felicidade. Muito bem. Perceberam? É um textozinho bem simples, pequeno, mas, né, de bastante profundidade. Né, porque fala de algo que a gente desconsidera bastante, da satisfação a partir, né, da mente. A partir da criação, porque a mente ele é a comunicação entre o nosso externo e o nosso interno. Quem faz essa comunicação é a mente. Lembra? O intelecto seria a manifestação ou a realização ou o relacionamento do ser conosco, né? Ou de Deus conosco. Aí está o intelecto. E a mente, né, é o que comunica com o externo. Então, o contentamento, né, portanto, ele fica repetindo aqui, né, que o contentamento é uma satisfação da mente. Uma pessoa que não tem uma mente satisfeita não consegue ter felicidade. Né? E a gente perceber que essa satisfação da mente está diretamente relacionada aos nossos desejos, como também está no texto fala, né? Que a satisfação, quem é estabelecido em santosha, né, tem a satisfação real da mente, não tem, né, não é o fogo que se apaga com a ventania ou com o vento dos desejos. Tá? Então, quando a gente fala desse contentamento, a gente está falando de uma realização dentro do aspecto do eliminar os desejos. Não é não ter desejos, é eliminar desejos. E como é que a gente elimina desejos? Vocês sabem? Satisfazendo? Exatamente. Uma mente satisfeita. Tá? Porque a gente foi educado a acreditar que a gente precisa satisfazer os desejos no sentido externo e não no sentido mental. Entende?
Satisfazer no sentido mental é quando você atinge o desejo na raiz dele, na origem dele. Você só vai conseguir ficar satisfeito se você sacia o desejo a partir da origem, que é mental. Uau. Percebe? Ok. É um pouquinho mais profundo do que a gente... É exatamente o que a Silvia falou, né? É satisfazer o desejo, é nunca negar o desejo. A gente não pode nunca negar o desejo. Só que nós temos que satisfazer o desejo, mas na sua origem. E não no aparato externo, né? Que é só um reflexo do desejo. Não é o desejo. Né? Quando você tem uma necessidade, né? Se você satisfaz ela só externamente, você continua tendo essa necessidade. Você continua tendo o desejo. Então o desejo ele não é para ser morto, ele é para ser saciado. Matar o desejo é negar o desejo, né? Vocês entendem isso? Tanto é que é o termo que nós usamos, né? A vontade de matar o desejo. Então ele é puramente externo. Você não está indo na origem do desejo, que é mental. É uma questão de compreensão? Compreensão da origem do desejo. Entende? O contentamento, Santosha fala, né? Quando você pega o contexto maior de Santosha, né? É você estudar e reconhecer a origem daquele seu desejo. Ele se origina na mente, tá? Então você tem que se satisfazer ele na mente. É um desejo externo, mas a origem está na mente. Sobre isso. Exatamente. Quando você tem um desejo externo, né, a origem dela é mental. E você precisa descobrir aonde é a origem desse desejo. Porque senão você vai ficar tentando satisfazer esse desejo externamente. Sendo que, na verdade, ela pode estar se refletindo aqui num chocolate, mas, na verdade, ela tem a ver com alguma coisa lá dentro de prazer, né? Entende? Então você fica buscando aquele prazer em algo externo, entende? E isso não vai chegar na mente. Agora, se você vai naquele lugar externo, consciente da origem, você satisfaz. Não tem uma desconexão. Então, para satisfazer também, pode-se usar o Deve-se. externo. Deve-se. Então, você falou para satisfazer só na mente? Não. Satisfazer você, com a consciência da origem. Isso, você saber da origem. Okay. Entendeu? Então, beleza. Então não é o chocolate, é o prazer. Ok. E você está escolhendo o chocolate para ter aquele prazer. Ok. Entende? Tá? Porque, na verdade, é isso que está acontecendo mesmo. A sua mente está fazendo essa escolha. Só que como você não sabe a origem, não satisfaz, não chega. Ok. Entende? Então a mente não se satisfaz. Se a mente não se satisfaz, ela continua exigindo. Percebe? Por isso que o texto, eu disse, ele é muito pequenininho, né? Mas ele é extremamente profundo. Aí quando o yogi não precisa de nada, ele já não tem mais grandes desejos. Como ele não precisa de nada, ele está satisfeito. Então, está satisfeito. Uma vez satisfeito... Enquanto a gente tem desejo, a ideia é que a gente satisfaça. Que a gente Só satisfaça. Entenda o que Isso, que satisfaça, mas de maneira consciente. Você saber a origem. Okay. Entende? Seja lá o que for. O desejo de segurança, o desejo de amor, o desejo de relacionamento, o desejo de comer, entendeu? O desejo de autorreconhecimento, ou de reconhecimento, não autorreconhecimento, né? O desejo de ter, né? O desejo de fazer. Todos esses desejos, eles têm a origem na mente. Né? Porque a mente, ela que está fazendo a conexão com o ser. Percebe? Então, aquilo, na verdade, é um desejo do ser e não da mente. Mas o ser tem desejos? Oi? Quanto expressão, sim. Tá. Que é uma maneira dele se expressar, de se relacionar com o universo de terceira dimensão. Entende? É diferente do que é para nós. Esse desejo do ser é autorrealização. Compreende? Não é
satisfação externa. É satisfação de satisfazer, de estar realmente sentindo a plenitude. Aqui fala muito sobre o yogi. Agora, lembra, gente, que quando o termo yogi está falando de todos nós. Não é o praticante retirado, ou a imagem que a gente tem do yogi, que é o meditante. Não, a gente está falando do yogi, que é aquele que busca a união. Entende? Porque yogi é união. O yogi é aquele que busca a união. Entende? E quem aqui, na terceira dimensão, não está buscando essa união? Ninguém, todos estão. Então todos são yogis. Entende? Então é ter isso, porque senão, como vem de uma linhagem, vem de uma filosofia e de uma estrutura, né, existencial diferente da nossa, né, é uma filosofia diferente da nossa, é uma visão diferente da nossa. Né? Então chegou aqui para nós o yogi como algo que é especial, vamos dizer assim. Só que nesses textos não, fala do yogi, né? Tanto é que num dado momento fala que o homem, né, ou o ser, né, que também agora tem essa coisa também, o homem já vira uma coisa separada, seletiva. Não, o ser, né, está falando que é para todos nós. O yoga é o buscador, né? O yoga é o buscador. Eu volto a dizer, né, o yoga é a união e o yoga é aquele que busca a união, que busca estar na plenitude do ser. Entende? Então, falar de contentamento, a gente está falando desse lugar, dessa busca da satisfação. E, claro, nós temos que começar por algum lugar. Né? Então, nós começamos pelas satisfações externas. Buscar a origem, né, mental daquela satisfação. E muitas vezes você vai descobrir, que é aí que começa a ficar interessante, que muitas vezes a origem, né, mental daquela satisfação, muitas vezes é uma insatisfação. É uma tentativa da mente de compensar. Compreende? Dá um exemplo. Você pode, por exemplo, você sente uma insatisfação, usando o chocolate, você sente uma insatisfação sexual. Né? O chocolate, a gente sabe, né, que ele tem substâncias que estimulam na mente, no cérebro, literalmente, né, simula a satisfação sexual. Então, na verdade, você tem uma insatisfação. Aí você descobrindo a origem, né, aí você pode transformar aquela insatisfação em satisfação. Você pode até comer o chocolate sabendo que é Exatamente. relacionado E tudo bem. Aí você pode fazer, inclusive, o trabalho consciente de se de se satisfazer com aquilo. Porque não vai satisfazer. Se você sabe que é uma insatisfação, e você continua comendo chocolate como chocolate, vai continuar pedindo mais. Pedindo mais. Pedindo mais. Entende? Isso vale para tudo na vida. Olha, assim, pela minha experiência, por tudo que eu venho desenvolvendo nesses anos todos, a grande maioria dos impulsos de desejo que nós temos externamente, normalmente é uma deficiência, é uma falta. Não é um desejo real de autorrealização. Entende? Então, você buscar a origem daquele desejo de maneira tranquila, de maneira calma, não achando que é o fim do mundo, mas não é, porque não é, entendeu? É ir buscando calmamente, tentando trazer a origem daquele desejo, a gente começa a limpar, né, esse lugar que nós temos de estar muito distante de nós mesmos. Entende? Que é esse o objetivo do contentamento. Né? Lembra lá na pureza, a atenção de como as coisas estão reverberando em nós. Não é? Agora a gente vai um passinho além. Entende? É você ficar atento aos seus desejos e aí começar a buscar a origem mental daquele desejo. Entende? É como eu sempre digo, assim,
Eu não sou muito do açúcar, do doce, mas tem um doce em particular que eu gosto muito, né? Que é o doce de leite. Só que eu sei que o meu gostar do doce de leite, eu já falei isso várias vezes, eu tenho uma memória afetiva do doce de leite, porque era o doce que minha mãe dava pra gente. Ok. Ou pra mim, pelo menos, né? Porque eu sou caçula, né? Ou até era o doce que eu tinha dinheiro para comprar, né? E eu acabei desenvolvendo uma relação afetiva com isso. Então eu sei, né? Quando eu como aquele doce, eu sei que é aquilo. Então eu não preciso comer um pote desse tamanho. Ok. Entende? Então eu tenho lá, eu sempre de vez em quando eu tenho em casa, eu vou lá como uma colherzinha, tá lindo. Entende? Assim como para mim, coisas básicas, o cheiro de óleo diesel também tem uma memória afetiva. Meu pai é caminhoneiro, né? Eu sou caçula, eu passei a vida debaixo do caminhão com ele porque ele mesmo arrumava o caminhão dele, né? Os caminhões que ele tinha, 3 caminhões, ele mesmo era o mecânico. O cheiro de óleo diesel para mim, ou até o cheiro de óleo diesel e o barulho do motor a diesel, eu tenho essa memória afetiva com meu pai. Entende? Né? Percebe? Assim, são pequenas coisas que a gente vai prestando atenção. Que aí você vai percebendo que aqueles desejos eles estão conectados a outras coisas na nossa mente. Que é isso que é o legal, que é essa busca. Entende? Então, lógico, a gente tem um monte de desejos, mas a grande maioria deles é estimulado por um mundo externo que não tem nada a ver com você. Nosso objetivo... Oi? Não, tem desejos comprados, assim, que não tem nada a ver, né? Exatamente. Que o nosso objetivo é limpar isso no contentamento. Como é que você vai se tornar uma mente satisfeita, né, sendo que você está sendo bombardeado o tempo todo com um monte de desejos, com um monte de valores que não são seus? Entende? E quando a gente vai fazendo isso, vai vasculhando isso, a gente começa a perceber que fala, peraí, mas esse desejo, ele não diz nada para mim. Não me traz valor nenhum, não me traz realização nenhuma. Aí a gente começa a eliminar, e a gente vai ficando cada vez com menos desejo. Aí, né, o yogi, né, o ser realizado em Santosha, ele é uma mente satisfeita. É uma mente que não vai ficar criando desejos. E muito menos comprando desejos que não são deles. Ele está satisfeito, é copo cheio, né? Entende? Percebe a beleza disso? Tá? E como são conceitos que são muito simples e o quanto nós nos afastamos, né? De perceber isso. Porque se a gente for pensar, se você observar uma criança, ela tem isso meio claro, né? Ela tem isso meio claro, assim, ela tem quando ela satisfaz, se você vê uma realização outra, que não é simplesmente aquilo está representando algo mais. Não é? E assim, à medida que a gente vai crescendo, depois dos 4 anos, a gente vai começando a se afastar disso, que a gente começa a ter juízo de valores, né? A partir dos 4 anos a gente começa, né, a ter juízo de valores das coisas. A gente começa a comprar coisas, juízos de valores, e aí isso vai nos afastando dos desejos primordiais, dos desejos que são genuínos. Entende? E não tem nada de errado nisso, faz parte do amadurecimento, faz parte da nossa evolução mesmo. Que já pensou se todos nós estivéssemos conectados a esse desejo quando a gente tinha 4 anos? A gente não evoluía nunca, né? Ia estar brincando o tempo inteiro. Não, a gente ia ficar... a gente ia ficar... a gente ia ficar satisfazendo pequenas coisas, mas nada. Então é natural que a gente tenha essa interação, começa a criar juízo de valores, até para que o nosso ser possa se manifestar. Que com uma criança de 4 anos não tem como o nosso ser se manifestar, né? Lembra que a criança de 4 anos é só o ego. Que não existe mais nada além dele mesmo. É só ele e ele pronto. Né? Que a Sil sabe disso, né? A Simone não teve essa experiência e o Diogo ainda não, né? Mas a criança, né? Os nossos filhos até os 4 anos de idade,
Eles vão na casa dos amigos, eles entram no quarto do amigo, o quarto é dele, não quer nem saber. Os brinquedos é dele, quer catar tudo, aí vai embora. E se o outro pega, ele briga. Porque é engraçado, acaba sendo engraçado, né? Porque é o ego, né? É o ego que só existe ele, ponto. Hoje, tudo que existe é meu, foi feito pra mim, afinal de contas, né? Afinal de contas, eu tô aqui só pra usufruir. E tá certo, o ego é isso mesmo. Entende? Só que nós precisamos evoluir, né? Então, a partir dos 4 anos, a gente começa a ter juízo de valores. Né? Que aí tem a possibilidade do ser se manifestar. Entende? E o ser estabelecido em Santosha é aquele que vai percebendo, que vai realmente satisfazendo a mente a partir da manifestação do ser. Onde o intelecto, lembra lá, impureza? A pureza do intelecto, que é o ser, que é a manifestação do ser, a pureza da mente, né? E a pureza do corpo, das atitudes, do externo. Lembram disso? A pureza nos 3 níveis. Entende? E você observando essa pureza, aí o contentamento começa a ficar algo plausível. Você começa realmente a satisfazer os seus desejos. Entende? Não tem como você satisfazer um desejo que não é um desejo. Por exemplo, a fome. Ele não é um desejo. É uma necessidade natural de 3ª dimensão. Então não tem como. Você vai comer, você vai se nutrir, num dado momento o seu corpo vai usar aqueles nutrientes e ele vai pedir mais. Então não é um desejo. Entende? Tem coisas que a gente põe como desejo que não são desejos. Se a gente entendesse isso... Mas um desejo de uma comida específica, aí já estaria na mente. Aí na verdade já são os juízos de valores. Ok. Aí já são as coisas que você... tá bom. Que corresponde mais, entende? Ao ser, entre aspas, do que a manifestação. Sendo que, na verdade, você deveria comer só para se nutrir. E não para satisfazer um desejo, porque ele não é um desejo. E o ser, na verdade, ele vai perceber o que o corpo está precisando, ele vai pedir para você comer aquilo, aquilo, aquilo. Aí o seu paladar, a sua mente contaminada, distanciada, entendeu? Vai filtrar aquilo e colocar em sabores que muitas vezes não tem nada a ver com o que realmente você precisa. Compreende? Tipo, ele fala as vitaminas e a gente fala... E a gente fala, tô me inchando, eu quero o gostoso pra minha boca. Eu quero gostoso pra minha boca. Quem quer saber lá de... Eu lá quero saber o que é bom pro meu corpo, porcaria nenhuma. Né? Que é o tal do sabor umami aí que foi criado, né? Sim. Que estimula o desejo. Você come o umami e você quer mais. É o tal do salgadinho, né? Quem consegue pegar um salgadinho e comer 5? Você vai, assim, é uma coisa que fica automático, porque é o cérebro, né? O sabor umami é terrível, né? Porque ele estimula um lugar no cérebro de necessidade, de carência, de falta. Então você come aquele troço e fica põe aquela coisa que não vai satisfazer nunca, entende? Porque é só um estímulo da vontade, mais nada. É uma doideira aquele troço. Esse é o 6º sabor, né? 6º, 7º, sei lá. Qualquer coisa assim. Na época eu estudava mais essas coisas. Hoje em dia eu já estou meio esquecido dessas coisas. Tá? Então, você pensar e trabalhar o contentamento, volto a dizer, a gente começar, não é negar os nossos desejos, é tentar buscar qual que é a origem mental daquele desejo. Entende? Claro que você não vai conseguir de cara, claro que... e aí se você perceber, por exemplo, se você tentar controlar aquele desejo que vai te causar, isso é uma das maneiras da gente encontrar a origem. Entende? Tá bom, daqui a pouco, agora não. Vamos ver, né, para onde isso vai te levar. Para os seus humores, para as suas formas de pensamento. Entende? Porque você não vai esquecer do desejo. Isso, esquece que você não vai esquecer do desejo.
Ele vai estar lá e ele vai se manifestar, né? Muitas vezes através de um comportamento brincalhão, ou um comportamento agressivo, né? Ou um comportamento irônico, entendeu? Ou um isolamento. Aí vai aparecer um monte de coisinhas. Né? Só que você fazendo isso conscientemente, você vai começando a perceber a origem daquele desejo. Entende? E o quanto vale a pena, né, você satisfazer ou não. O quanto ele pode ser uma bela de um incentivo de autoconhecimento. Ou quanto não, satisfaz, né, e deixa ele embora. Está satisfeito? Tá. Está satisfeito de verdade? Tá. E aí ele vai embora, você não vai ter mais vontade daquilo. Né? Ah, não, é amanhã. Amanhã não. Está satisfeito. Entende? Uma vez satisfeito, está satisfeito. E a gente tem bem poucas coisas satisfeitas na vida, né? Concorda comigo? Até porque a gente está aqui na terceira dimensão e é muito fazer e ter, né? E o que nos motiva a fazer e ter é o desejo, né? Compreende? Mas a gente não pode ter, por exemplo, uma vez satisfeito o desejo, você nunca mais vai ter aquele desejo? Isso não quer dizer que você não possa fazer. Mas aí você vai fazer totalmente isento, entende? De desejo. Compreende? Que é uma delícia você poder fazer as coisas isento do desejo, porque aí ela se torna algo puro, né? Se torna algo a ofertar, entende? Compreende? Aí se torna algo a engrandecer o meio, que é esse o objetivo. A engrandecer as relações, né? A engrandecer o conceito e o conhecimento. Entende? Quando a gente é motivado, né, pelo não desejo, então aquilo tem clareza. Lembra que no texto fala, né, que quem está estabelecido no contentamento está se relacionando com a verdade? Num dado momento, ele fala bem ao passando, são coisinhas bem pequenininhas, que a gente lê de novo, o textinho é desse tamanhozinho, a gente vai descobrindo um monte de coisa que passa sobre, entende? Uma vez satisfeito, uma vez estabelecido, e quando falo estabelecido, gente, isso é como pensar em ser iluminado. Né? Ser iluminado significa ter consciência de alguma coisa. Então você está iluminado naquilo. Então você pode ter contentamento para algumas coisas, por enquanto. Entende? Que aí você vai compartilhar aquilo sem ser pelo estímulo do desejo. Entende? Entende, senhor? Não é que você vai parar de se relacionar com aquilo. Você vai passar a se relacionar aquilo, mas sem ter o peso do desejo. Compreende? Porque ele está totalmente satisfeito em você. Entende? E olha, eu posso dizer é que os grandes seres sempre falam que o que nós devemos compartilhar é o que é verdadeiro em nós, né? O que é verdadeiro em nós, por exemplo, a satisfação de alguma coisa. Aquilo é muito verdadeiro em nós. Então você compartilhar aquilo, né, você está compartilhando uma verdade sua. Compreendem? Tá? Percebem, gente, assim, a beleza disso e o quanto isso pode ser leve? Porque o objetivo, na verdade, é que seja prazeroso essa satisfação. Entende? Ela é tão prazerosa que você não tem mais desejo. Entende? É pensar, e todos nós temos algumas coisas, né, que é extremamente prazeroso para nós, então nós não temos desejos mais daquilo. Na verdade, se você for pensar na sua vida, tem várias coisas em nós que você não tem mais o desejo daquilo, que é tão prazeroso que é natural que você compartilhe aquilo. Entende? É super natural. Que é essa busca. Porque aí você está compartilhando o que é verdadeiro para você. E lembra? Aí a gente vai lá para Satya. É o que é verdadeiro para você. Não significa que seja verdade absoluta. Entende? E o importante é nós compartilharmos o que é verdadeiro para nós. Entende? Percebe como as coisas se ligam?
Todas elas têm conexão? Então, falar do contentamento, falar de santosha, tá? É muito esse lugar de estar se observando. Não é, volto a dizer, não tem problema nenhum satisfazer os desejos. Lógico que o objetivo é que a gente possa cada vez mais saber a origem daquele desejo. Tá? E quanto mais a gente tem contato com esse desejo, maior possibilidade a gente tem de descobrir a origem. Por isso, né, dentro da visão iógica, não pode haver negação. Entende? Do desejo. Essa é a primeira coisa que é extremamente importante. Você não pode negar que você tem aquele desejo, seja por mais medonho que seja o desejo. Né? Você não pode negar que você tem aquele desejo. Compreende? Porque se você nega, aí ele fica aqui na sombra, você vai continuar tendo desejo, você vai continuar se relacionando com ele, vai continuar tentando satisfazê-lo sem perceber. Entende? Então, contentamento é muito esse lugar de conhecer os seus desejos. Entende, gente? Não dá para chegar no contentamento sem conhecer os seus desejos. Continuar vivendo de uma vida completa, como a maioria de nós, né? Eu me incluo nisso, né? É de uma maneira muito automática. É muito louco você comentando assim, eu estou aqui fazendo vários processamentos, né, da minha percepção. Acho que tem pelo menos comigo, assim, acho que durante muito tempo eu ficava no espaço da insatisfação, né, e eu acho que eu era movido por essa insatisfação externa até o momento que eu comecei a perceber mais recentemente, e ao invés de ainda ter clareza dos meus desejos, eu aprendi meio a entender um pouco a minha intuição, quer dizer, entender não, mas apagar o restante e deixar ir com a intuição. Sim. Mas, você fazendo essa provocação, o que me fez pensar cara, eu preciso interrogar essa intuição. Não só deixar ela acontecer, porque tem um desejo por trás dessa intuição. Exatamente. Então, agora eu vou estar olhando isso de uma outra maneira. Que eu estava simplesmente, cara, eu sou meio mental, deixa eu tirar o mental mental da frente e deixa a intuição rolar. Mas a intuição tem um desejo por trás. Exatamente. Então, é aí que o mental é útil. Sim. Porque esse desejo, a origem é lá no mental. Uhum. Entendeu? Então, assim, aí você usar o mental para observar, entendeu? A intuição. Para você usar o mental para observar da onde está surgindo esta intuição. Entendem? Tá? Não existe separação. A insatisfação já é difícil. Interrogar a intuição. E ainda descobrir a origem dela. Né? Exatamente, porque a intuição ela acaba sendo a manifestação de um desejo. Sim. Entende? Só que ela está camuflado, tá? De uma maneira intuitiva. Compreende? Ela está camuflada de uma maneira intuitiva. E não tem problema nenhum isso, gente. Eu volto a dizer, não tem nada disso que está errado. Entende? Tudo isso está certo, porque são os trâmites naturais de manifestação. Agora, cabe a nós, porque como buscadores, eu me considero um buscador, acredito que vocês também. Entendeu? Como buscadores, o que a gente está buscando? A gente está buscando a origem do ser. A gente está buscando reconhecer quem somos, né? E a gente, para reconhecer quem somos, a gente tem que fazer o caminho inverso da manifestação. Entende? A gente tem que fazer o caminho inverso para chegar até na origem. Compreende? E essa origem, quando a gente chega na origem, aí a gente consegue discernir se aquilo procede do ser ou se é simplesmente uma manifestação do meio. Ótimo. Porque eu acho que eu estava muito associado a essa coisa da intuição com manifestação do ser. Então, deixa eu respeitar o flow aqui da coisa, porque isso tem uma coisa... Mas pode não ser, tem que interrogar. Tem que interrogar, tem que prestar atenção. Entendeu? Não é não seguir. Sim. É saber, é buscar a origem daquilo. Porque seja lá o que for, se você está tendo uma intuição, né, pode ter certeza que é o melhor caminho. Sim.
Mas pode ser que não seja a origem do ser. Tá? É o melhor caminho para aquilo que foi concebido, E pode ser que não é o ser. Você não satisfaça. Não, exatamente. A probabilidade de não satisfazer é grande. É interessante você trazer a intuição, ela tá baseada no desejo. No conhecimento. Mas é no desejo também. Não, no conhecimento. O que eu quero dizer de conhecimento é nos imprints. Ok. O que a gente chama de intuição, na verdade, né, são os imprints que a gente tem da vida, que você vai agir de maneira não consciente, não intelectual. Ninguém vai, você não vai ser direcionado, você não vai ter uma intuição de algo, né, que não tenha um imprint em você. Seja que você viu na televisão, seja que você leu num livro, seja que você viu na rua, é uma informação. Entende? Não existe a manifestação do nada. Entende? Agora, pode ser um conjunto de coisas que o seu ser está usando para se manifestar, ou pode ser só um monte de informações que a sua mente está jogando, entende? Para você realizar aquilo que você está se propondo a realizar. Que pode ser que não tenha nada a ver com o ser. E se você não tem uma origem, você não satisfaz. Exatamente. Você não Se satisfaz o desejo. Você vai na intuição e satisfaz. Exatamente. Uau. Entende? Percebe quanta coisa interessante a gente tem? Tá? E que basicamente, gente, é tirar o peso, entende? Que a gente coloca na existência. Basicamente é isso. Para a gente desenvolver essas qualidades que os niyamas propõem, basicamente é tirar o peso existencial. Entende? Ao mesmo tempo me ocorre eu vou usar essa palavra, mas não é bem isso, mas é quase uma autocobrança de ter que ter essa atenção, né? Para poder interrogar, isso para mim não é leve. Sim, mas aí é a mente colocando, né, um peso excessivo na existência, no existir. Só que a gente só existe, gente. A gente só existe. Fora disso não existe nada. A gente só existe. A gente só existe nesse tempo. Ponto. Mais nada. Entende? Não. Então é que a gente coloca esse peso existencial como se nós estivéssemos indo para algum lugar. Entendi. Como se nós tivéssemos que realizar alguma coisa. Né? Não, só que não. A gente tem que fazer nada. É o contrário. É fazer menos. Lembra? Fazer, ter, para poder ser. A gente aprendeu isso. E não. Sejamos, tenhamos para poder fazer. O caminho de volta. Para começar a tirar esse peso existencial. A gente não está aqui obrigado a nada. Entende? A gente está aqui manifestando o ser só, mais nada. Mesmo que seja de maneira totalmente inconsciente. Qual que é o nosso objetivo? É manifestar o ser de maneira consciente. É que aqui eu, Cristóvão, possa ser um bom representante do meu ser. E não seja simplesmente o Joaquim Cristóvão de Oliveira. Filho de, pai e mãe, irmão de, né? É pai de quem, né? Ex-marido de não sei quem, terapeuta não sei o quê, instrutor... Não, isso são só manifestações externas. Compreende? Agora, aquilo que eu sempre falo, o quanto eu tento com que essas coisas sejam realmente uma manifestação da minha verdade. Compreende? Então, quando você tira o peso de tudo isso, você simplesmente é. Entende? Agora, por eu ser filho, então eu tenho que fazer isso. Não, eu só... Né? E antes de ser filho, né, eu só sou. Entende? Compreende? Então, percebe? A gente conseguir tirar esse peso existencial. Como é que a gente vai ter contentamento, né, se a gente entra na obrigatoriedade das coisas? Lembra um pouco quando a gente conversava sobre a disciplina, que para mim a disciplina ela tinha um peso enorme. E quando você entra na linha de disciplina como o amor, né,
como algo De autocuidado, prazer, de autocuidado, prazer, de você fazer transforma e Exato. vira uma obrigação. Exatamente, percebe? Mas Uma até coisa essa simples. atenção ela não é para ser obrigatória, ela para estar nesse lugar, né? Sim. De amor, Sim, de um olhar Sim. cuidadoso. de um olhar cuidadoso. Assim, é assim que eu tento, lógico, Obrigação. rígido do jeito que eu sou, eu tenho trabalhado minha vida inteira tentando transformar essa austeridade, essa atenção em algo amoroso, em algo cuidadoso, que eu estou tendo um cuidado comigo. E se eu estou tendo um cuidado comigo, eu estou tendo um cuidado com o meio. Né? Tanto é que eu já falei várias vezes, para eu me tornar terapeuta, eu tive que aprender a olhar, eu tive que mudar meu tom de voz. Né? Passei anos sem olhar para as pessoas, porque eu tinha um olhar muito agressivo, então eu não tinha amorosidade. Né? Não é que eu não sabia compartilhar a amorosidade. Entende? Que todos nós temos, claro. Entende? Assim como eu mudei o tom de voz, meu tom de voz era muito incisivo, eu sou uma pessoa muito incisiva, né? E sou sharp, sou muito sharp, sou muito, né? Eu sou muito aguçado, né? A minha retórica é muito... Então, se você não usar isso com amor, com carinho, com cuidado, é extremamente agressivo, extremamente improdutivo, né? Sim. Era assim que eu me via lá até os 20 anos de idade, tudo que eu tinha para compartilhar, né? E ainda mais tendo 20 anos de idade, né? Então, assim, para começar, eu era muito criança, né? E eu sempre era o caçulinha. Aqui eu sou mais velho, que coisa impressionante, né? Durante toda a minha vida eu era o caçulinha dos lugares, dos grupos, né? E quando eu abria a boca, o nego congelava, né? Porque, assim, eu tinha aquele ímpeto danado de compartilhar um monte de coisa que eu estava percebendo, né? Que eu estava intuindo, que na verdade estava intuindo coisa nenhuma, era tudo informação, né? Que eu já tinha percebido, porque os imprints que as pessoas iam me dando, que ele ia me dando informações sobre elas, né? E sei lá por que cargas d'água, o meu cérebro metaboliza fácil isso. Tem gente que tem dificuldade para isso. Meu cérebro, sei lá por que, ele metaboliza isso. Né? Nossa, então imagina, com 20 anos, né, metendo o dedo na cara de todo mundo, falando um monte de bobagem. Bobagem, era tudo coisa boa, mas de uma maneira que era inútil. Entende? Então eu tive que trabalhar, aí eu mergulhei em mim, comecei a olhar, sempre, né, tive essa atenção de ouvir a minha intuição, que para mim eu comecei a tirar a própria intuição, coisa nenhuma, os meus mentores conversando comigo. Entendeu? Então tá bom, então eles me orientando, eu fiquei 2 anos calado, observando. E o que vinha para mim é muito forte, meus mentores sempre me intuíam isso. Enquanto você não tiver amorosidade para se expressar, cala a tua boca. Né? E aí, como é que eu comecei? Num dado momento, eu comecei a conversar com as pessoas começaram a estranhar. 2 anos depois, por causa do meu tom de voz, por causa do meu ritmo, por causa do olhar, entende? Aí eu comecei a entender, falei, agora as pessoas estão me ouvindo. Antes elas tinham medo de mim, né? E eu era uma criança, né? Um míssil desgovernado, né? Tá? Então é a gente trabalhar isso, entende, gente? Percebe? Então é claro que isso, ao fazer isso, eu fui começando a perceber várias coisas. Aí, quando eu encontrei a filosofia do yoga, eu falei, nossa, graças a Deus, né? Achei uma direção, né? Porque era muito difícil para mim, né? Porque eu não tinha âncora nenhuma. E olha que eu busquei, eu sempre quis ter mestre, quis ter guru, eu não conseguia. Né? Então eu acabei encontrando na filosofia iógica, na visão védica do mundo, né, essa âncora, essa ciência que eu falo, nossa, é isso, gente. Agora eu tenho onde me ancorar, entende? Para eu mesmo ficar em paz, ficar mais tranquilo. Não é para provar nada para ninguém. Né? É só para eu ficar mais tranquilo, realmente, com o que eu estava trazendo, com o que eu estava propondo, entende? Que não era nenhum absurdo, porque teoricamente era um absurdo, né? Entende? Aí eu fui mostrando, não, gente, não, tá vendo? Textinhos, viu? Textinho também, tamanhozinho do textinho, sobre contentamento e quanto material, né? Quanta coisa dá pra gente mergulhar, dá pra gente esclarecer, né? Com um pouquinho de informação, entende? Realmente a gente ter essa coisa de conseguir perceber na coisa pequena, na pouca informação que vai nos ajudar a nos formar, entende? Porque muita informação
a tendência de nós nos atrapalharmos, de nós desviarmos é muito grande, não é? E na estrutura iógica eu gosto muito disso, porque ela é bem minimista. Mas se vocês repararam, a gente está falando de coisas super profundas, assim, textos maiores, tem lá, sei lá, 3.500 caracteres, que é pouquinho, né? Você que é especialista nisso, né? Tem, sei lá, 4.000 caracteres. É pouquinho, não é muito, né? E olha quanta coisa, dá pra gente... esses textos, eu ficava falando sobre eles 4, 5 horas. Que é uma coisa que, né, quando a gente vai puxando, o trem não acaba nunca, né? Sempre tem um pouquinho mais. É uma loucura. Né? Tá, gente? Então, percebe como não é para ser pesado, é para tirar esse peso existencial. Entende? Que existir, nós existimos, gostemos nós ou não. Acreditemos nós ou não. Entendeu? Não é necessário acreditar em reencarnação, em alma. Não tem como negar que você existe. Concorda comigo? Tá? Então vamos tirar esse peso existencial como se nós tivéssemos que provar alguma coisa para nós mesmos e para o mundo. Entende? E ter o prazer, a satisfação, né? de ser. Porque aí é o ser realizado. Compreende? Quando você tem orgulho de ser, quando você tem... você gosta de quem você é, você tem prazer, você tem satisfação nas escolhas que fez, o que faz, entende? Que aquilo você olha e você fala, realmente isso me representa. Uma coisa que você comentou logo no início, mas depois a gente foi por outros caminhos e agora você falando, eu retomei nisso. Quando a gente começou a falar e falou sobre principalmente contentamento e essa realização, eu tentava me ver em alguns momentos que eu tinha uma sensação de realização, né? E só que me lembra essa mesma coisa que eu falei antes sobre, tipo, eram momentos que eu nem sabia por que eu estava realizado. Eu simplesmente falava assim, putz, que delícia, né? Que bom. Que legal. E até tinha algumas sensações um pouco mais de conexão com o universo. Tipo, puta, que foda, que não sei o quê. Né? Mas eu fiquei curioso em tentar, da próxima vez que tiver isso, eu entender aonde que está a origem desse contentamento. Você descobrir a origem desse contentamento, ele se torna realmente a satisfação que você está realizando. Você não vai ter mais nenhum desejo sobre aquilo, e você vai compartilhar aquilo no momento que você quiser. Essa é a beleza. É como se esse desejo realizado, né, de alguma forma, ele pegando o outro termo, é como se ficasse contido dentro. Ele né? passa a existir. Passa a existir aqui dentro e fica Ponto. reverberando a satisfação Exatamente. ad eterno. Exatamente. Exatamente. Ok? Assim, ó, por conta disso até, né, eu acho que eu já falei isso pra você, eu não sofro de ficar repetindo coisas. Sei lá, eu queria conhecer Noronha, eu fui conhecer Noronha, Assim, fiquei feliz, não uma tem, vez. acabou. Eu fui pra Índia, as pessoas me perguntam, e aí, não tem vontade de voltar? Não, Sim. realmente, né, eu estava lá de verdade, né? Uhum. Eu realmente estava lá. Então, aquilo que eu sempre falava, eu abro minha malinha de viagem, ainda tem tanta coisa que eu ainda não digeri, que eu ainda nem olhei. Eu vou fazer o quê na Índia, pelo amor de Deus? Entende, gente? Tá? Então, percebe? Então, sim. E eu compartilho isso com todo mundo o tempo todo, né? Claro. Entende, gente? Porque já está realmente ali, de verdade. São coisas, eu dei pequenos exemplos, mas são... E todos nós temos isso. Entende? Só que a gente não aprendeu a valorizar isso, né? A gente fica buscando aqui de novo e buscando você. Eu falo, gente, peraí, mas você já não fez isso? Vai pro próximo. Exatamente. Tem muito desejo aí Isso, dentro. exato. Pelo amor de Deus, bora pro próximo. Tem muito desejo para satisfazer antes de chegar. Exatamente. Isso, bora pro próximo. Já não foi. Por quê? Porque realmente a pessoa não estava lá. Ela só estava com o desejo externo. Lembra que a gente falou inicialmente? Sim. Ele não estava buscando a origem daquilo, que aí foi legal. Agora entendi a origem disso. Então pronto, está feito. Porque satisfazer o desejo, na verdade, é isso. É saber a origem do desejo, né?
Entende? Enquanto você só fica aqui no externo, no fazer, você não está sendo, né? Compreende? O fazer tem que ser depois que você é. Né? Quando eu descubro lá a origem do desejo, então aí eu estou sendo. Aí eu tenho a possibilidade de satisfazer, de fazer, de satisfazer, né? Que tem a ação. Fazer com satisfação. Né? Porque a própria palavra tem a ação, né? Do fazer, o satisfazer. Você não vai satisfazer sem ter uma ação. Compreende? E no nosso caso, uma ação aqui na terceira dimensão, não é para satisfazer. Tem nego que fica tentando satisfazer lá, só no mental, né? É um vazio, não fecha, a conta não fecha. Entende? Porque tem que ter a ação para que haja satisfação. Entende? Só que tem que ser uma ação consciente. Que aí sim, que aí você satisfaz aquilo de verdade. Entende? Por isso que está ali no textinho, né? Que o ser realizado na satisfação, ele está se adonando da verdade, né? E está em conexão com o divino. E quando aqui fala está estabelecido em Deus, está reconhecendo Deus. Entende? Ele não está out. Não é? Lembra? Em toda a visão védica, não é aquele Deus que está lá na montanha, não, que está lá no Monte Olimpo, está lá na outra dimensão. É Deus manifesto. Entende? É o ar, é o planeta, é o bichinho, é as pessoas, os móveis, é a casa. Entende? O ser ele vai estar estabelecido em Deus, satisfeito, né? Percebe a beleza disso? Isso, eu volto a dizer, gente, isso só é possível tirando o peso existencial da obrigação. Compreende? Nós existimos, gostemos nós ou não. Aceitemos nós ou não. Então não tem como negar isso. Concorda comigo, gente? Então vamos tirar o peso existencial. Para que tem que ter peso no que é natural? Existir é natural. Entende? Perfeitamente natural. Não é comum, é natural. O comum é botar peso. Não é nem um pouco natural. Entende? Tá? Então vamos trabalhar um pouquinho mais esse lugar, né, do contentamento. Entende? Vamos buscar um pouquinho mais o lugar de satisfazer os nossos desejos de maneira consciente, de maneira plena. Entende? Tá claro isso, gente? Ou não? Ficou pesado, ficou difícil, ficou complicado? Porque a intenção é tirar o peso, tá? Dessas propostas novas. A gente está tentando desenvolver essas qualidades. Entende? A gente não vai conseguir desenvolver se a gente considerar elas pesadas. Né? Se a gente considerar elas coisas obrigatórias. Entende? A gente tem que tirar esse peso. A gente tem que entender isso como uma elaboração, né? Uma lapidação natural do ser. E faz sentido, Cris, pegando essa coisa um pouco, não no tema, mas no processo como um todo. Tem alguns dos temas que me tocam mais e que, para mim, é mais fácil estar atento. E aí, começar por isso e dar vazão a isso, para depois, sei lá, ano que vem, exato, mas pegar os outros. Mas daqui a 10 mesmo. anos pegar os outros. Sim, mas é isso mesmo. Aí você vai acabar descobrindo, Diogo, que não importa a porta que você adentre. Entendeu? Você vai entrar no todo. O importante é você encontrar a porta que te que te fala ao coração. Tá? Aí, cada um desses termos, eles vão ter uma porta de entrada para cada um de nós. Entende? E qualquer um deles que nós adentrarmos, você vai acabar descobrindo todos os outros. Porque eles não são separados. Entende? Todos eles estão conectados com a coisa simples de realizar o ser.
Porque esse é o simples. Né? Como diz nas escrituras, né, em Kali Yuga, na época que a gente vive, é a época da ilusão, ou seja, da complexidade. E o objetivo é voltar para o simples e natural. Entende? O simples e natural é a manifestação do ser. Compreende? E essas escrituras, elas nos foram concebidas, elas nos foram dadas, foram concebidas lá atrás para servir para nós como guias. Para a gente que não ficar completamente perdido. Porque como os grandes seres sabiam da chegada de Kali Yuga, né, então eles criaram alguns guias para a gente. Eles criaram alguns recursos para que a gente possa, né, continuar caminhando em direção à realização. Entende? Tá claro isso, gente? Sim ou não? Querem comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa que eu possa não ter dito? Só que você comentou, mas eu não captei muito a parte, como que Santosha se comunica com Sausha. O Santosha, o contentamento, você vai trazer lá atrás, você vai chegar na origem mental. Tá? Quando você chega nessa origem mental, você percebe o que aquilo é de verdade. Sabe? Compreende? É aí que conecta com a verdade. Que aquilo é real para você. O que é de verdade para você. E aí você tendo isso, aí você tem como satisfazer esse desejo. Sem chegar nessa origem. E essa origem é quando você vai limpando, e você chega no que é real. Ou no que é verdadeiro. Entende? E volto a dizer, para você. Não é uma verdade absoluta. Não é uma verdade unânime. É uma verdade para você que tem a ver com a experiência do seu ser. Compreende? Todos nós que estamos aqui, todos nós temos uma origem de um ser realizado e totalmente imaculado. Tá? Mas só que mesmo esse ser, vamos dizer assim, ainda não está consciente da sua plenitude. Compreende? E nós somos o caminho para esse ser se adonar da plenitude. Compreende? No momento que nós nos tornamos indivíduos, nós perdemos a consciência, mesmo quanto ser original, da plenitude. Compreende? Nós ignoramos. Lembram lá, e todas as escrituras falam a mesma coisa? Eu acho que eu já falei isso para vocês mais de uma vez. Todas as escrituras falam a mesma coisa, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados simples e ignorantes. Lembra? Ignorantes porque nós passamos aí, quando falamos nós, é a alma mesmo. Não é eu, Cristóvão, não. É o ser mesmo. Né? Na hora que ele foi criado, quanto ser individualizado, separado de Deus, ele perdeu a consciência que ele é Deus. Ele ignora que ele é Deus. E nós somos o veículo, ou seja, a existência, esse universo existencial é a caminhada, tá? É o caminho que essa alma ou que esse ser primordial vai caminhar para voltar a ter consciência de que ele é Deus. Entende? Eu acho isso belíssimo, na verdade. Entende? Eu acho isso belíssimo e quanto, para mim, pelo menos em particular, o quanto tira de peso, né? Entende? Não estou preocupado. É que eu fico falando sempre, não, eu estou aqui, você só, nossa, o que é o Cristóvão? O que é essa manifestação? Pretendo ficar 150 anos. O que é 150 anos para a eternidade? Sei lá quantos milênios tem o meu ser. E sei lá quantos bilhões de anos o meu ser vai ocupar até se realizar. Eu estou feliz da vida. Entende? Temos a eternidade, no bom sentido. Entende? Não é a eternidade da distância, é a eternidade do agora. Entende?
Que a eternidade está se manifestando agora, nesse exato momento. Não existe nada além do eterno presente, né? O passado já passou, como diz já, e o futuro ainda não existe. A única coisa que existe é o eterno presente. Então a eternidade está aqui e agora. Olha que maravilha. Eu brinco assim, eu gosto de brincar assim comigo, entende? Esse negócio de eu buscar a eternidade lá na frente, para mim não faz o menor sentido, porque lá na frente não existe, né? O lá na frente não foi criado ainda. Entende? A única coisa que existe é o eterno agora. Até porque o lá na frente, quando ele for criado, ele é agora, né? Concordam comigo ou não? Então, para que colocar peso? Ficou claro, sim ou não? Sim. Essa conexão com a verdade, com Satya. Entende? Por isso que eu disse, se a gente for ver, todas elas têm conexão entre si. Não é? Então, assim, a gente vai, a gente pode falar de Saucha, de pureza. Quando você vai adentrando para realizar a satisfação, o que você está fazendo? Limpando, né? Limpando, até chegar no que é, na pureza. Também. Na verdade, na pureza. A verdade está ali, no mesmo lugar. Né? Chega nesse lugar. Entende? Percebe a beleza? Tá, gente? Ficou claro isso? Ficou claro, senhor? Sim. Ou complicou mais? Não, claro. Então tá bom. Querem perguntar mais alguma coisa, fazer alguma observação? Voltando um pouco, acho que eu estou quase limpando esse peso, mas ele ainda está presente no sentido que eu acho que eu vou falar, é quase um desejo enorme de conseguir atingir isso. Então esse desejo tem um caminho absurdo para ir lá para trás também. Sim. Não é? Oh. E eu acho que tem o peso, que eu digo, que talvez não seja a palavra peso, eu não sei se é responsabilidade, eu não sei exatamente qual que é, mas, ou disciplina, de fazer esse caminho para trás. Porque não dá mais para deixar isso Solto. Então tem um quê que eu não sei se é responsabilidade a palavra, mas tem um quê de que não é um ter que, mas eu estou quase me obrigando a não me descuidar mais. E isso tem um peso. Sim. Eu não estou achando leve ainda. Sim, não, é justamente por causa da necessidade de. Volto a dizer, é mais uma vez o peso existencial. Então. É tirar esse peso existencial e começar a perceber isso como algo perfeitamente natural. Um desejo da existência chamado. Um desejo existencial. E não um peso existencial. Tá bom. Acho que agora. Entende? Porque o desejo existencial, Sim, ele exige algo que é natural em nós. Okay. Que é o quê? Encarar de maneira Que é o quê? isso. Vocês sabem? O que é essa auto-observação? Não, a disciplina. A disciplina Amor. é natural. É natural. Amor é natural. A disciplina é natural. Fechou. Não é? Olha, quem de vocês aqui, Fechou. que está aqui, que não são extremamente disciplinados? É verdade. Seja para estar aqui agora, dedicando esse tempo, entendeu? Seja para exercer a função de vocês, seja para ser mãe, né? Seja para ser marido, para ser empresário. Concorda comigo? Isso exige disciplina. Tá bom, foi bom eu perguntar. Não é verdade? Sim. Isso exige disciplina. Isso exige disciplina. E Sim, disciplina, essa a gente tem que disciplina disciplina natural. É amor. Essa disciplina que realiza. Exatamente. Ok. Ok. É a disciplina, porque disciplina, não é amor. Uhum. Entende? Então, eu volto a dizer, para aplicar isso no nosso dia a dia, o que a gente precisa? Amor. Mas não. E sentir amor é pesado? Não, de modo algum. Não é? Sentir amor é algo delicioso. Quem aqui não quer sentir amor, gente? Não é? É aquilo que eu falo sempre. Eu, particularmente, né, eu sei que é algo que eu ainda não tenho, né, mas eu venho trabalhando a minha vida inteira. Eu quero aprender a amar. Entende? E não tem como eu amar nada nem ninguém se eu não me amar. Né? Entende? Então, todo o meu trabalho, né, quase 60 anos aí, e o meu trabalho continua sendo aprender a me amar. Porque como é que eu vou compartilhar amor se eu não tenho amor, né? E outras pessoas me amarem,
né? Não alimentem absolutamente nada o meu amor. Só alimento o amor da pessoa. Que bom pra ela. Fico feliz por ela. Por mim mesmo. Quero eu saber amar. Entende? E, inclusive, encaro isso de maneira muito leve. Muito boa, muito gostosa, porque eu acredito realmente, né, que é um caminho leve. Se aprender a amar é tirar o peso existencial, né? Sim. Entende? E eu venho trabalhando nisso minha vida toda. Isso não quer dizer que eu não seja uma pessoa intensa, pesada. Ué, eu sei que eu sou tudo isso, mas fazer o quê? Bora nós, né? Bora viver bem assim mesmo. Independente disso. Entende? Até porque eu sei que é uma manifestação só nesse momento. Entende? Ah, eu sou assim? Não, eu sei que eu não sou assim. Eu sei que eu estou assim. Sei lá por quê também, né? Sei lá, até sei, né? Pelos desafios existenciais do meu ser, né? Compreende? Então eu não vou colocar peso nisso. Entende? Ficou claro, gente? Que ter disciplina é amor. Não ficou. E amor é leve. A palavra disciplina, ela encaixou. Exatamente. Por isso que eu falei isso. Deixei você, eu falei, tá bom. O que está te pesando, na verdade, é ainda entender a disciplina, né, como algo sacrificante, sacrificial. E não é. A medicina é amor. Disciplina é amor. Sim. É amor do mais alto nível. Tá bom, gente? Tá ótimo. Ficou claro? Então, muito obrigado. Namastê. Nossa.